Bom dia de salvação em Cristo Jesus. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. Nós vamos meditar aqui, no Salmo 90, que eu já vou dar aqui a introdução do Salmo, O tic-tac do relógio, Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Aleluia. Muitas vezes, quando vou dormir, preciso esperar mais de 1 hora para conseguir conciliar o sono, enquanto estou ali deitado tentando encontrar uma posição mais confortável na cama. 1000 pensamentos atravessam a minha mente. Outras vezes, a preocupação no dia seguinte me roubam as possibilidades de descansar tranquilamente. Na escuridão do meu quarto, passo a ouvir o tic-tac do relógio da sala de estar. O meu fica no meu quarto mesmo. Costumo lembrar, então, do Salmo 90, 12, que fala, Peço ao Senhor que me ajude a gastar os meus dias em atividade que produzam frutos por toda a eternidade. Devo confessar que às vezes eu gostaria de parar o relógio ou de algum modo obrigá-lo a trabalhar mais devagar. Mas o tempo é soberano e vence toda resistência ou determinação humana. Ele não pode ser alterado, forçado a parar. Nada, absolutamente nada, pode interromper o seu incansável tic-tac, tic-tac. O tempo é precioso, a vida é outra. Nós somos frágeis, a eternidade é tão certa e inevitável como o tempo. Anda sempre para frente. Deus certamente deseja que nossas horas, neste momento, somem esforços em prol do seu reino. Que hoje nós possamos fazer algo que resulte em glória para o nosso Deus e contribua significativamente para o seu reino da eternidade. Quem escreveu aqui, essa meditação foi Jaime, que essa Bíblia daqui é uma Bíblia da família, a Sociedade Brasileira Bíblica do Brasil, mas ela é uma Bíblia da família, ao meio da revista corrigida, mas assim, a atualização, Jaime Camp, sua esposa, eles fizeram assim uma narrativa, uma explicação mais lógica, para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. Simplificou, Porque muitas vezes a gente ouve, mas não há um entendimento da palavra, E assim já fica mais fácil, Esse casal abençoadíssimo, maravilhoso, Gosto muito dessa Bíblia, tem muito ensinamento, Muita prática, como eu tenho uma outra também, que é uma Bíblia da mulher de estudo, Essa Bíblia daqui eu não consegui ler ela toda, porque a letrinha é pequena, e a minha vista, e uma das minhas vistas já está com catarata, e aí fica mais difícil, ajustar aqui o grau do óculos, mas assim, Deus tem me dado graça, e eu tenho vencido a cada dia, porque Ele é fiel e Ele tem cuidado de cada um de nós, Vamos ao Salmo, a meditação desse Salmo, que você possa degustar cada palavra, desse Salmo, assim, pausadamente, ouvir, para que Deus venha entrar, penetrar no teu coração, porque são palavras de vida. Aleluia. O Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo,
de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tomai, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastaste na torrente como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viseja a florescer, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelos teus furor. Conturbados diante de ti puseste a nossa iniquidade, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos, como em breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E na tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Aleluia! Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão de teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos teus afligidos, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia. Muitas vezes, né? Aqui fala que há 70 anos, né? Já é enfado, né? Se nós chegarmos, nossos dias de vida sobem a 70 anos, em havendo vigor, e 80, neste caso, a melhor deles é canseira e enfado. Mas hoje, no tempo atual, né, com a medicina tão evoluída, e para aqueles que moram no campo, têm uma qualidade de vida melhor, porque respira um oxigênio puro, tem um alimento natural, né? Então, a vida está sendo prolongada, né? A velhice, né? Antes, 70 era enfado, hoje com 70, 75, 80 anos, tem médicos, professores, né? Tem professores nem tanto, porque os jovens se transformaram, a política nos ajudou, né? Ajudou os jovens, né? Deu leis, né, em favor de jovens, e muitos dos jovens se corromperam, né, e muitas agressões aconteceram em sala de aula, porque eles já não sabem mais o que é obedecer, o que é uma autoridade, respeito. Infelizmente, né, tem acontecido, né, mas graças a Deus que diminuiu bastante, né, esses casos que vêm acontecendo. Mas a Bíblia aqui fala porque tem professores que amam a sua profissão, né, e já estão idosos, mas continua trabalhando com excelência, ensinando com amor, né? E assim, a nossa vida, que nós possamos, né, entregar, né, a nossa vida a Jesus, termos uma aliança, um compromisso com o Senhor, porque, na verdade, o que Ele nos sustenta, porque a nossa alimentação, né, já foi toda modificada, né? Tudo é transgênico, tudo isso, ou até o exemplo simples do frango, né, que é o pintinho, nasce agora
é uma chocadeira, né? Não é mais da forma natural como na roça, né? E ali eles são alimentados com alimentos para ter um crescimento rápido, né? E ali eles colocam muitas coisas no alimento, postura, crescimento, né? Vitaminas e outros insumos. E em 3 meses, 3, 4 meses, o frango já está pronto para o abate, aí para o mercado. E isso vai aumentando os hormônios, vai transformando os hormônios das pessoas, vai trazendo, à medida que o alimento vai sendo modificado, vai trazendo também doenças, né, no nosso organismo, que nós possamos, né, aqui, como ele diz, né, contar os dias de nossa vida com sabedoria, que nós procuremos, né, um alimento saudável, porque tem, como as pessoas não tá tendo, gerando filhos como antigamente, né? Que uma família tinha 5, 6 filhos, até 9, 10 filhos. Hoje, uma família, no máximo que ele tem são 3 filhos, e outros só querem um filho só. Então, quer dizer, a população idosa está crescendo, né? O governo aqui tem investido na saúde do idoso, né? O idoso tem tido uma qualidade de vida, porque quando muitos morrem mais cedo, quando chega a idade da aposentadoria, porque eles paralisam, o seu corpo fica frustrado, porque eles gostam de fazer, trabalhar, se sente produtivos ainda, e para o seu trabalho, né? Muitos ele tem tendo uma condição, vai fazendo, né, um caixa dois, né, e monta alguma coisa, um comércio, né, e tudo. A gente vê tanto idoso, né, eu fico assim penalizada, porque eu vejo idoso, tem uma senhorinha, quando eu vou para o curso, né, ela já está ali em pé na porta de um restaurante vendendo pano de prato, outros estão vendendo bala, outros estão vendendo coisas na rua, né, porque ele se sente improdutivo, e outra que, para complementar o seu salário, por causa da alimentação, eles já estão doentes, né? Então, eles consomem muitos remédios, né? Muitos o governo dá, mas outros precisam ser comprados, né? Aí surgiu muitas doenças, né? Essas comidas de fast food, né? Então, muita gordura, muita fritura, a comida toda processada. Isso acarreta grande dano para a saúde, porque o negócio é gostoso mesmo e as pessoas comem com força, não é mesmo? A salsicha antigamente, eu lembro quando eu era criança, vendia na mercearia pendurado como linguiça, entendeu? E não fazia mal. Hoje a salsicha, se ela tirar, ficar fora da refrigeração, ela vai estragar, ela vai mofar, ela vai criar fungos, entendeu? E não vai poder comer a mesma, sabe? A maioria dos alimentos processados tem muita química, né, para conservação, para a sua cor, manter aquela cor bonita. Então, né, muitos estão adoecendo, né, até crianças jovens, né, estão adoecendo por causa disso, que nós demos preferência, né, à comida saudável, o feijão, né, que também por causa das pragas, né, está sendo modificado, né, o arroz, né, porque eles não conseguem, vai botando, antigamente colocava veneno, né, para matar a praga, hoje já não pode, eles já estão estudando, pesquisando para que eliminar a praga, as pragas, né? Porque assim a população vai, né? Vai embora. A palavra de Deus diz que nós não vamos ficar para semente, mas se nós ficarmos idosos, né, com saúde, já estamos no lucro, entendeu? E servindo a Deus, melhor ainda,
obedecendo, porque obedecer, né, é o princípio da sabedoria. Muitos não querem obedecer, né? E agora, graças a Deus, né, fizeram uma lei a favor do idoso, né, para proteger o idoso, né? Quantos netos viciados, né, eles agridem ou mataram, quantas notícias surgiram aí, né? Graças a Deus que eu não tenho ouvido, não tenho visto, né? Porque é triste, né? Você ama a família, né? Você quer ver a sua família crescer, quer ver seu neto estar numa faculdade, né, ser formado, ter alegria, né, de ver. E como eu vi um caso ontem, né, que uma senhora ficou viúva e permaneceu viúva, trabalhando, 3 filhos, educou os filhos, todos eles se formaram, mas quando eles se formaram, né, estavam formados com a sua vida financeira, trabalhando tranquilo, abandonaram os pais. Isso é uma covardia. Jesus não se agrada disso, né? Já que você não pode, que a sua vida não cabe ali, os seus pais, mas você tem por obrigação visitá-lo, tem por obrigação, né? Se ele já não tem uma condição, se você não tem uma condição de cuidar pessoalmente, né? Paga uma cuidadora para cuidar, uma pessoa para fazer companhia, vai, coloca num centro de idoso, mas não abandona o teu pai, tua mãe, não, vai visitá-lo, entendeu? Se eles ainda são capazes de fazer o seu alimento, preparar, porque o idoso, né, é só preparar a casa do idoso. Eu estou fazendo um curso de idoso, estou maravilhada, porque é quase um curso de enfermagem, né, para você ter cuidado com o seu idoso, porque muitos, ontem eu conversei com uma senhorinha cheia de problemas, né, mora sozinha, né, estava indo comprar um calçado, estava com calçado, eu disse para ela que aquele calçado não era adequado, eu levei até as minhas apostilas para me ler, mas ali eu comecei a conversar, que ela ficou conversando, porque o idoso mora sozinho, quando vai para a rua quer conversar com alguém, né? Então eu orientei ela sobre o calçado que ela estava, né? As coisas que ela não deveria fazer, né? Para evitar quedas, né? Que ela já tinha uma enfermidade, né? Estava sentindo muita dor no cóccix, né? E eu disse para ela, né? Que a casa de um idoso tem que ser uma casa prática, né? Não pode ter coisas pontiagudas, móveis no mesa de centro, coisas que possam atrapalhar, né? Tem que ter luz noturna para ela ir no banheiro, não é tapete, né? E muitas coisas, né? Aí ela disse, não, na minha casa não tem isso não, só o calçado dela. Ela estava com um tênisinho, mas estava pisando em cima do tênis, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Deus tem, assim, abençoado, né? Eu tenho intercedido, né? Pelos idosos, né? Pelos orfanatos, porque muitas crianças, né? Têm sido abandonadas porque o índice de crianças que nasce, né, após o carnaval, né, porque é uma festa mundana, né, uma festa carnal, né, já diz carnaval, né, e nascem muitas crianças, né, e aqui, assim, a prefeitura investe muito na educação, então tem creche, as crianças são educadas, né, por terceiros, né, mas quando chega a idade da adolescência, né, vem as facilidades de tudo aquilo que não convém. E o celular também corrompe muito os bons costumes, né? E feliz aquele que tem os pais que são cristãos, que creem em Jesus Cristo, né? Eu não estou falando de religião A, religião B, que ensina os caminhos do Senhor, porque quando meu filho era bebezinho, eu ensinava o meu filho, né? E a agradecer, né? Eu orava, né? Para Deus abençoar aquele alimento dele, né? E tudo, e ele sempre me viu, né?
minha mãe era católica, né? Rezava e tudo, tinha oração na minha casa, e depois de alguns anos eu me converti ao Evangelho, né? E também passei a fazer isso, né? A consagrar a vida dos meus filhos, a minha casa ao Senhor, o meu trabalho, e assim eu posso te dizer com toda a certeza do meu coração. Assim como Jesus transformou a água no vinho, a minha vida foi transformada. Mas assim, não é porque eu virei santa, não, porque assim eu tive deslizes, né? Porque nós não somos santos, nós somos seres carnais e vivemos e temos emoções, né? Então, muitas vezes a gente peca todo dia mesmo, né? Só que a misericórdia do Senhor, ele nos alcança quando nós reconhecemos que somos falhos, pecador, pó e cinza, né? A graça do Senhor vem sobre nós, sobre a nossa casa, né? Porque ali em 1 Coríntios 11, a citação da ceia, né? O apóstolo Paulo, ele diz, né, que o homem examine-se a si mesmo, né? Então, nós temos que nos examinar. E o Senhor nos ensina a orar também. Como? Entra para o teu quarto e fala com o teu Deus em secreto, porque o véu já foi rasgado. Antigamente nós precisávamos do sacerdote, tinha o sacrifício do cordeiro, de sangue para expiação dos pecados, né? Mas hoje nós não precisamos disso, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar vida, vida em abundância, né? E se nós pecarmos, né, em 2 João, já no finalzinho da Bíblia, diz: filhinhos, se vos pecares, vós tem um advogado, né? É só nós buscarmos, né, fazermos uma petição ao Senhor, né? Como Esté fez uma petição ao rei Assuero sobre o povo de Israel que estava condenado à morte, né? Porque havia um decreto, né, que foi feito, né? E o rei, sem ler o decreto, confiando, né, nos seus assessores, né, selou com o anel. Então aquele decreto não podia ser revogado, né? Mas a Esther, sabiamente, a rainha, né, ela preparou um banquete para o rei e o convidou, e jejuou, né? E jejuou todo Israel, né? Todos os israelitas que viviam na província de Susa, né? Jejuaram também, né? E as suas servas, que nem eram de Israel, mas servia a rainha, elas jejuaram junto por 3 dias, né? E o rei, né? Assim, ele estendeu o cetro para Esther, né? E disse: minha rainha, o que tu queres? Até metade do meu reino te darei. E ela, sabiamente guiada pelo Espírito Santo, convidou o rei para um banquete, né? E neste banquete, que durou, porque as festas duravam 3 dias, ela confessou ao rei que era israelita e que o seu servo, né, Amã, estava lá, seu consórcio lá, esqueci a função dele, ele estava tramando contra a vida, que ele havia feito um decreto que o rei tinha assinado para que todos os israelitas fossem mortos, né? E ali reverteu a sentença. Ele não revogou, mas reverteu no sentido que ele deu o direito dos israelitas, né? Do povo de Israel, né, lutarem, né? E eles não tinham armas, não tinha nada, mas o rei cedeu as armas, e ali foi treinado Mardoqueu, né, como na frente do exército treinou, né, o seu povo, e saiu vitorioso, né? E ele ficou sendo o segundo do rei Assuero, porque ele já havia salvo a vida do rei, né, nos capítulos anteriores de Esther. Então, assim é a palavra do Senhor, né? Se nós formos fiel ao Senhor, né, nós teremos vitória. Nós se consagrarmos a nossa vida, né? A gente entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor em secreto, né?
o Senhor te ouvirá de altos céus. E com certeza Ele nos sonda e Ele é onisciente e onipresente. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Não importa se tua família ou teu parente esteja no Japão, né? Do outro lado do mundo, né? Mas o Senhor visita, o Senhor vai lá, porque Ele é fiel, né? E Ele conhece um coração aquebrantado, um coração que se arrepende. Ele conhece aqueles que o amam, aqueles que o buscam com inteireza de coração. Então busque em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor o acrescentará. Amém? Que os irmãos possam meditar na palavra do Senhor, né? Para que você venha ter uma vida abundante, porque aqui dentro tem palavras de vida, né? E quando eu li o capítulo de Deuteronômio, né? Que fala que está no Velho Testamento, né? Que são os 5 primeiros capítulos da Bíblia, né? Então eu entendi as promessas do Senhor, né? Mas tem uma condição: o Senhor te dá vida em abundante, mas Ele também dá uma condição para você ter essa vida abundante, que é obedecer, entendeu? Você obedecendo os princípios bíblicos, obedecendo. Hoje tem muitos dogmas na igreja, não pode isso, não pode aquilo. Então eu aprendi com o meu pastor Rosinaldo, né, que ele é teólogo. Ele disse: se você ouvir qualquer coisa em qualquer lugar, você consulte a Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não receba essa palavra, entendeu? Mas se estiver na Bíblia, se você estiver no erro, você procure se corrigir, porque aqui tem palavras de exortação, né? Que é de correção, e tem palavras de bênção para a nossa vida, para nos alegrar, né? Mas é necessário você meditar nas Escrituras do Senhor. Se você não entender, você peça ao Espírito Santo. Procure o teu pastor para te explicar. Frequente a escola bíblica dominical, né? Que eu digo, quem frequenta a escola bíblica dominical nem precisa fazer teologia para entender a palavra do Senhor. E muitas vezes, muitas pessoas que não têm, que nem frequentam, né? Que nem sabem ler. Hoje em dia todo mundo sabe ler, porque aqui no município, né? Os idosos, eles vão para a escola, tem o EJA, né, alfabetização. A minha mãe até chegou, né, a aprender alguma coisinha, né, só que assim, por ela ter uma enfermidade chamada bronquite asmática, ter problemas no coração, porque trabalhou sempre no pesado, na roça, né, desbravando mata junto com meu pai, plantando, né? Então, assim, a minha mãe já não tinha uma saúde. Quando ela veio para a cidade, né? Ela já não tinha tanta saúde, né? Mas ela aprendeu a assinar o nome dela, né? Entendia a palavra do Senhor. E um dia ela foi um estudo na igreja que falava sobre Jó, e ela chegou tão feliz, contagiante, falando. E eu fiquei tão curiosa que eu fui ler a história de Jó. Que maravilha, né? Então, a minha mãe me contagiou, né? Que essa palavra, né, possa contagiar você e você venha contagiar outras pessoas, né? Porque, assim, nós não vamos viver na eternidade. Há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas enquanto nós temos vida, que a nossa vida seja abundante com Jesus e transbordante. Amém? Glória a Deus. Que Jesus te abençoe, abençoe a tua família, a tua casa, né? Os teus celeiros, que não venha faltar, né? O grão, o azeite, a farinha da panela, né? Não venha faltar a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é coisa maravilhosa e Ele é a nossa força, entendeu? Você está me vendo sorrindo aqui, mas eu passo por lutas,
Eu passo por tempestade, mas a minha força vem do Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Muitas vezes desejei coisas, né? Fiz coisas que não deu certo, né? Achando que o Senhor estava se agradando, né? Mas assim, não deu, mas o que eu fui? Para os pés do Senhor, né? Fui até agradecer, porque mesmo das coisas, quando não dá certo, que a gente erra, a gente tira um aprendizado de tudo aquilo. E que seja, né, exemplo, né? Nós já temos base para aconselhar alguém. Amém? Que Jesus te abençoe, nos dê um dia de bênção, um dia de graça, um dia de vitória, né? Porque a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Porque tudo que tu pedires no nome de Jesus está escrito em João 14:14, onde diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, né, no versículo 14: tudo que pedires no meu nome, assim eu o farei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jeremias diz: clama-me e responder-te-ei coisas grandes, anunciarei coisas grandes que tu não sabes, né? Então, o segredo é orar, é buscar o Senhor e obedecer. Amém? Glória a Deus.